Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto Dubita. Fiquem sempre ligados no nosso site dubita.com.br, nossa página no Facebook e nosso canal do YouTube para bastante material sobre matemática e física. Essa videoaula aqui está sendo feita para tirar uma dúvida de um amigo que escreveu para nós, um aluno de ensino médio, que quer saber algumas coisas sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Bom, a gente começa aqui definindo uma função injetora quando para cada elemento na imagem existe apenas um elemento correspondente no domínio. Lembrando que a definição de função exige que todo elemento do domínio tenha um correspondente na imagem. Mas isso não impede que dois elementos do domínio tenham o mesmo correspondente na imagem. Quando isso acontece, não impede a relação de ser uma função. Mas, quando isso acontece, a nossa relação, mesmo sendo uma função, ela não seria uma função injetora, porque um elemento da imagem ligado, sendo atingido por dois elementos diferentes do domínio. Então, vamos primeiro ver um exemplo de função que realmente é injetora. Uma função f definida com o conjunto domínio reais e o contradomínio também o conjunto dos reais, definida por 2x mais 1. Aqui no meio a gente define a função dessa forma e em seguida o gráfico dela. A gente repara aqui que para todo elemento da imagem, que é o eixo y, vai existir apenas um correspondente aqui no domínio, que é representado no eixo x, o eixo das abscissas. Então, essa função aqui é um exemplo de função injetora, porque não existe um elemento da imagem que seja atingido por dois elementos do domínio. Para cada valor aqui na imagem, apenas um elemento do domínio leva até ele. Tá? Então, a nossa função f desse exemplo é injetora. Vamos ver um exemplo 2. A função g dos reais até os reais, ou seja, o conjunto dos reais é o domínio, o conjunto dos reais também é o contradomínio. Se a gente definir a função e fizer o gráfico, a gente observa que ela não é injetora, está escrito aqui. Por que ela não é injetora? Por exemplo, um mesmo elemento da imagem, o valor 4, ele é atingido tanto pelo mais 2, porque 2 ao quadrado, 4, como pelo menos 2, porque menos 2 ao quadrado, 4 também. Então, se eu tenho um elemento da imagem, pelo menos um, que tem como correspondente dois elementos diferentes no domínio, eu tenho uma função que não é injetora. A condição para que uma função não seja injetora é essa. Se existir pelo menos um elemento na imagem com dois correspondentes no domínio, ou com dois ou mais correspondentes no domínio, ela não é uma função injetora. E esse aqui é o caso. É uma função, mas ela não é injetora. Tá? Um truque no gráfico, analisando graficamente, é que se existir uma reta paralela ao eixo x que corte o gráfico da função em mais de um ponto, isso significa que a função não é injetora. Se não existir uma reta paralela ao eixo x que consiga cruzar o gráfico da função em mais de um ponto, ela será injetora. Então, no caso do exemplo anterior, qualquer reta paralela ao eixo x que a gente trace aqui só vai cortar o gráfico em apenas um ponto. Então, essa função é injetora, porque a reta que cruzaria essa função em mais de um ponto não existe. Então, esse é um truque. Tá? Uma função é sobrejetora quando cada elemento do contradomínio tem ao menos um elemento correspondente no domínio. Isso significa, em outras palavras, que não existe nenhum elemento no contradomínio que não tenha correspondente. Tá? A gente vai ver um exemplo, mas vale a pena dizer antes que, em outras palavras, a função é sobrejetora quando o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, quando todos os elementos do conjunto contradomínio têm pelo menos algum correspondente no domínio. Então, nosso exemplo 3 aqui define uma função h de R em R, aqui o primeiro conjunto domínio, o segundo contradomínio, e a função é x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6.
definindo a função e fazendo o gráfico dela, a gente percebe que, apesar dela não ser injetora, repare, eu tenho valores aqui que tem mais de um correspondente no domínio, né? Eu tenho alguns valores na imagem que são obtidos por mais de um elemento no domínio, porque, né, existe aqui pelo menos alguma reta paralela ao eixo X que vai cruzar o gráfico em mais de um ponto. A gente consegue observar isso no gráfico. Então ela não é injetora. Apesar disso, ela é sobrejetora. Por quê? Porque qualquer elemento do contradomínio, conjunto dos reais, vai existir um correspondente no domínio para ele. Tá? Se a gente fizer o gráfico aqui agora numa região diferente, de menos 1 até 4, a gente percebe que aqui a função vai lá para o menos infinito, aqui ela vai para o mais infinito, tá? De forma que qualquer valor aqui do eixo y, eu vou conseguir achar um valor correspondente no eixo x. Ou seja, não tem nenhum valor no eixo y que não tenha correspondente no eixo x. Então, se todo o eixo y, qualquer ponto do eixo y consegue ser atingido pela função por um valor do eixo x, então essa função é sobrejetora, mesmo não sendo injetora. Nosso quarto exemplo aqui, de novo, a função x², que a gente já usou. Vamos fazer o gráfico aqui agora, mostrando a parte negativa do eixo y. E a gente percebe que se a função for definida como o domínio é os reais e o contradomínio, o conjunto dos reais também, ou seja, o contradomínio está aqui no eixo y, for o conjunto dos reais, eu tenho, por exemplo, aqui toda a parte negativa no conjunto contradomínio que não tem um elemento correspondente no domínio, né? Aqui, pela função ser x² é fácil a gente perceber isso. Não existe nenhum elemento, nenhum valor real que elevado ao quadrado dê um resultado negativo. É por isso que o gráfico está todo aqui acima do eixo y, nenhuma parte dele abaixo. Então, se eu escolher, por exemplo, menos 10 como valor no contradomínio, eu vejo que não existe nenhum elemento correspondente no domínio tal que aquele elemento ao quadrado dê menos 10. Então eu tenho um caso aqui onde o contradomínio é o conjunto dos reais, mas a imagem, que é o conjunto dos elementos realmente atingidos pela função, é só o conjunto dos reais não negativos. É só o que está aqui acima do ponto 00 no eixo y. Então, quando eu tenho contradomínio diferente do conjunto imagem, eu tenho um exemplo de uma função que não é sobrejetora, ok? E uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se uma função é injetora e é sobrejetora, ela é dita bijetora. Por exemplo, o de x definido com 4x menos 2, que leva valores dos reais também nos reais. Se a gente observar o gráfico dessa função, ela é injetora porque cada elemento na imagem só tem um correspondente no domínio. E, além disso, ela é sobrejetora porque todo elemento do contradomínio tem um correspondente no domínio, não tem ninguém sobrando, como aqui tem, né? Aqui, no exemplo anterior, x², tem toda a parte dos números negativos que está sobrando aqui dentro do contradomínio. Aqui não. Aqui nós temos todo o contradomínio igual ao conjunto imagem. Então, se essa função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é dita função bijetora. E está até fora do escopo da dúvida do nosso amigo que nos escreveu. Então, fora do escopo dessa videoaula, mas vale a pena só dizer que quando uma função é bijetora, ela é inversível ou invertível, que significa que essa função pode ter, que ela vai ter uma função inversa. Tá? A gente não vai entrar em detalhe aqui que é função inversa, mas uma necessidade, uma condição necessária para que uma função tenha inversa é que ela seja bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E um dos exercícios que o nosso amigo pediu para que nós verificássemos é exatamente esse que está no exemplo 6. Dado uma função que eu chamei aqui de V, definida em R menos o conjunto que contém o elemento 1. Cuidado com a leitura aqui, não vamos chamar de R menos 1 simplesmente. Vale a pena lembrar que isso daqui é a diferença entre dois conjuntos. Isso daqui significa todo o conjunto dos reais, exceto o conjunto que contém o valor 1 como elemento.
Então, sendo esse conjunto aqui o domínio e esse conjunto aqui o contradomínio. Vamos observar o que acontece para tentar classificar essa função. Primeiro, a gente tem que perceber o seguinte: por que a gente está excluindo o 1 do domínio? Porque aqui embaixo, na definição da função, como eu tenho uma divisão e no denominador aparece x menos 1, a gente sabe que x não vai poder valer 1, porque 1 menos 1, 0. Como não existe divisão por zero na matemática, para que essa definição seja de fato uma função, eu tenho que excluir do domínio o valor que provocaria aqui a divisão por zero, que seria o 1. Tá? Então, o valor 1 eu não posso atribuir para a variável x. Se eu não posso atribuir para a variável x, eu tenho que excluir esse valor do domínio. Então, o nosso domínio passa a ser o conjunto dos reais, exceto o valor 1. E o contradomínio, todo o conjunto dos reais. Vamos observar o que acontece aqui, definindo a função v de x, e agora fazendo o gráfico da função v de x, a gente observa que existe um valor aqui, que é o 2, que não tem, que está aqui no contradomínio, mas que não tem nenhum correspondente no domínio. Ou seja, nenhum valor que eu atribua para x vai fazer com que eu tenha v igual a 2. O valor 2 aqui no contradomínio é inatingível a partir dessa função. Se é um valor inatingível, se existe um valor inatingível dentro do contradomínio, é um valor que está sobrando no contradomínio. Né? É um valor que está no contradomínio, mas que não está na imagem. Porque a imagem é o conjunto dos valores que são, de fato, atingidos pela função. E o valor y igual a 2 não é atingido pela função. Logo, existe um elemento no contradomínio que não está na imagem, então essa função não é sobrejetora. Tá? Tem alguém sobrando no contradomínio. Vamos tentar visualizar esse gráfico aqui numa região um pouquinho menor. A gente percebe aqui que não tem um correspondente para o y igual a 2. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é traçar, junto com esse gráfico, a reta da função constante igual a 2. A gente vai ver que essa função constante igual a 2, ela nunca consegue encontrar a função. Né? Isso mostra para a gente que o 2 é um valor inatingível por esta função. Então, por mais que a gente aumente a região de visualização do gráfico, né? Vamos dar um zoom para fora, vou fazer o gráfico de menos 100 até 100, eu vejo que as funções v de x, que está aqui em vermelho, e a função constante igual a 2, elas nunca se encontram, por mais perto que elas cheguem aqui no mais infinito e para menos infinito aqui. Né? Isso mostra para a gente que o 2 é considerado aqui, a reta igual a 2, é considerada uma reta assíntota. Tá? Existe uma reta assíntota aqui, significa que a função não é sobrejetora. E o outro exemplo que o nosso amigo pediu foi a função, né, a relação W, que leva valores de R2 em R2, definida por x menos y. Bom, como para cada ponto x e y eu estou associando um ponto x menos y, o nosso trabalho aqui é verificar o seguinte: existe mais de um inverso aditivo para o y, né? Quando a gente está escrevendo aqui menos y, a gente está falando do valor simétrico. De onde do 2 a gente teria o menos 2, do 3 a gente teria o menos 3, do menos 10 a gente teria o mais 10, e assim por diante. Como existe apenas um inverso aditivo para cada y pertencente aos reais, só vai ter um inverso aditivo que a gente chama de menos y. Então, para cada ponto x, y do domínio, existe um único q x menos y na imagem. Por que só existe um? Porque para x só existe um valor igual, óbvio. Tá? E para y só existe um valor menos y. Né? Não existe mais de um valor inverso aditivo. Então, se só existe um correspondente da imagem para o domínio, a nossa função w, a nossa relação w, é uma relação injetora. Tá?
A gente até poderia fazer o gráfico aqui dessa função transformando ou numa função vetorial ou numa função complexa que levaria w de C em C, porque C pode ser isomorfo ao R2, mas está fora também do escopo de uma questão do ensino médio demonstrar dessa forma. Então, se você que está assistindo essa videoaula está estudando análise complexa por alguma razão, ou cálculo de variáveis complexas, pode escrever para a gente que a gente detalha um pouquinho mais essa questão. Mas se você está resolvendo uma questão do ensino médio, não se preocupe com isso que eu acabei de falar agora sobre funções vetoriais ou funções complexas. Bom, então eu espero ter ajudado. Nos colocamos à disposição através do nosso site, do e-mail dúvida@dubita.com.br. Agradeço o contato, um abraço e até a próxima videoaula.